Olá, meu nome é Raíssa, esse vídeo faz parte da pré-conferência regional do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais, o PESB, e visa apresentar a estrutura geral desse plano, como ele está sendo elaborado e quais as principais etapas e conteúdos que o compõem. A partir de então, espero que você possa compreender não somente qual a estrutura do plano, mas principalmente como poderá contribuir com a sua construção e depois com a implementação das ações e do planejamento que ele irá estabelecer. A partir desse vídeo, então, vocês estarão prontos para assistir os demais vídeos que tratarão do diagnóstico preliminar dos serviços de saneamento básico no estado de Minas Gerais, de acordo com a região em que você mora. Lembro ainda que esse e os demais vídeos que estarão divulgados consistem em uma síntese das principais informações do PESB e do diagnóstico preliminar, sendo que o detalhamento dos dados está apresentado nos produtos elaborados até o momento, disponíveis para download no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD. Para falar do PESB, é preciso fazer antes uma breve contextualização do saneamento e, para tanto, vou citar aqui alguns marcos importantes para o setor, tanto no âmbito federal quanto estadual. Vamos começar com a Constituição Federal de 1988, que institui que o saneamento é responsabilidade da União. Já em âmbito estadual, tem-se a Lei 11.720 de 1994, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e também institui, já naquela época, que o PESB deveria ser elaborado para orientar e assegurar aos mineiros a proteção da saúde da população e a salubridade ambiental. Voltando para a política federal, temos a Lei 11.445 de 2007, que foi um marco para o setor ao estabelecer princípios norteadores para a prestação dos serviços de saneamento. Importante destacar ainda que essa lei foi regulamentada no ano de 2010, através do Decreto 7.217, quando também foram aprofundadas algumas questões relacionadas aos planos de saneamento e à obrigatoriedade da sua elaboração, dando ênfase à participação da população e ao controle social. Por fim, mais recentemente, é importante citar a Lei Federal 14.026, também conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento, que em 2020 estabelece algumas diretrizes que terão grande impacto no planejamento do setor, tendo como objetivo principal a universalização do atendimento pelos serviços até o ano de 2033. Como um dos princípios norteadores do PESB, tem-se a Política Nacional, que estabelece diretrizes para os chamados 4 eixos do saneamento: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana e drenagem urbana e manejo das águas pluviais. Dentre esses princípios, é importante destacar a universalização, que se refere à ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico em todo o território, incluindo as áreas urbanas e rurais e suas particularidades, considerando o acesso efetivo de todos aos serviços e às soluções sanitárias adequadas, sem barreiras de acessibilidade legal, econômica, física ou cultural. A universalização relaciona-se diretamente com outro princípio, o da equidade, que visa garantir a prestação dos serviços ou emprego de soluções sanitárias com a qualidade sem distinção de gênero ou grupos sociais. A universalidade deve contemplar também o princípio da integralidade, que consiste no acesso ao conjunto de todas as atividades que envolve cada um dos eixos ou componentes do saneamento básico, e a integração entre eles, ou seja, os serviços têm que estar prestados para todos os eixos em todas as etapas. A adequação, por sua vez, refere-se ao atendimento pelos serviços de acordo com a realidade de cada comunidade ou região e, é claro, seguindo as normas e leis que regem cada um deles. O acesso ao saneamento está intrinsecamente ligado ao direito à vida, à dignidade humana e à saúde física e mental. E, para isso, é importante que as políticas de saneamento sejam intersetoriais e articuladas com aquelas de desenvolvimento urbano e regional, como as de habitação, de combate à pobreza, de proteção ambiental, de saúde, o que nós chamamos de temas transversais ao saneamento. Com isso, entramos em outros princípios que tratam da integração das infraestruturas e serviços públicos e da gestão eficiente dos recursos hídricos, os quais estão diretamente ligados à operação dos serviços de saneamento. Por fim, temos ainda a sustentabilidade econômico-financeira, que deve ser atendida mediante a remuneração e cobrança sempre que possível, sendo importante citar que a modicidade tarifária deve ser respeitada através da adoção de tarifas compatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. Como princípios norteadores, tem-se ainda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para o Milênio da Organização das Nações Unidas, sendo que todos estes aqui apresentados estão mais diretamente ligados ao saneamento. Já apresentados os princípios norteadores, é preciso saber quais são os objetivos do PESB, que são a caracterização das soluções dos serviços, ou seja, temos que conhecer como os serviços são prestados atualmente para identificar as principais lacunas e potencialidade.
o conhecimento do atual arranjo institucional, as responsabilidades dos órgãos governamentais envolvidos, inclusive os de controle social. Nesse sentido, destaca-se que as ações para o saneamento encontram-se atualmente de forma pulverizada, o que dificulta, por vezes, a aplicação dos programas e projetos de forma efetiva. A partir desse conhecimento, serão realizados prognósticos, definidas ações, projetos e programas prioritários, estabelecidas metas e os investimentos em âmbito estadual. Com isso, pretende-se institucionalizar e padronizar as ações para o saneamento e, além disso, definir fontes e critérios para a alocação de recursos, bem como indicadores de monitoramento dos serviços e do próprio plano. Aliada a esses objetivos, deve ser garantida a participação e o controle social no processo de construção do PESB e na sua implementação. Assim, promove-se e assegura-se a salubridade ambiental e, por fim, norteia-se a política estadual para o setor. É importante conhecer também o histórico da construção do plano, e eu vou apresentar a vocês algumas datas importantes. Começando em 2015, quando iniciou-se a elaboração do edital para a contratação do PESB e também foi publicado o decreto que estabeleceu a criação do GTI-PESB, o Grupo de Trabalho Intergovernamental, que é composto por 7 instituições, que têm papel importante no planejamento do saneamento a nível estadual. Essas instituições são a CEDRU, a CEPLAG, a Fundação João Pinheiro, a Copasa, o IGAM, a FEAM, a ARSAI e a SEMAT. Logo depois, em 2016, houve a publicação desse edital, o qual foi republicado em 2017, sendo o prazo de execução alterado de 15 para 12 meses. Após esse relançamento, a Cobrab venceu o processo licitatório em 2018, assinou o contrato com a então CECIR, mas o contrato não teve suas atividades iniciadas na época. É importante mencionar que em 2019 houve a reforma administrativa do Estado. E no que se refere ao PESB, as competências que antes eram atribuídas à CECIR foram repassadas para a SEMAT, através da Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento, a SUGES. Essa subsecretaria promoveu, então, em 2020, o início das atividades do PESB após alguns alinhamentos com uma extensão do prazo de execução para 18 meses e o aumento do horizonte de planejamento, que antes era até 2033 e agora vai até 2041. Como mencionei, o GTI-PESB é composto por profissionais de várias instituições. É um importante ator nesse processo de construção e tem como principais atribuições supervisionar e coordenar todo o processo e validar os produtos, emitir os relatórios sobre a execução das atividades, requisitar aos órgãos municipais, estaduais e federais as informações necessárias, participar da consolidação da metodologia, como a construção participativa, participar ainda da elaboração do plano de ações, indicando responsáveis, metas e prazos, enfim, alinhar as estratégias setoriais para o planejamento das ações de saneamento básico no Estado. Para a elaboração do PESB, foi realizada uma territorialização do Estado, que definiu unidades de planejamento no que se refere ao saneamento. Essas unidades são os chamados territórios do saneamento, que são em número de 7 e que foram assim definidos considerando os limites das bacias hidrográficas e uma avaliação regional que buscou semelhanças e diferenças de acordo com a localização geográfica. Como vocês podem visualizar no mapa, cada território tem uma cidade polo, que são Belo Horizonte para o território do Rio São Francisco Alto Médio, Almenara para o território do Rio Jequitinhonha, Montes Claros para o território do Rio São Francisco Médio Baixo, Uberlândia para o território do Rio Paranaíba, Poços de Caldas para o território do Rio Grande, Juiz de Fora para o território do Rio Paraíba do Sul e, por fim, Governador Valadares para o território do Rio Doce. O PESB é composto, de forma geral, por 6 produtos. O primeiro é o Plano de Trabalho, que apresenta as diretrizes e planejamento integrado, além das correntes teóricas seguidas como referência. O segundo, o Diagnóstico Situacional Preliminar, com a investigação, sistematização, análise e discussão dos dados e informações. O terceiro produto será elaborado principalmente após a realização das pré-conferências regionais, momento em que estamos agora. A partir de então, tem-se o produto 4, que é o Diagnóstico Situacional Consolidado e Prognóstico, no qual são consolidadas as informações obtidas nas pré-conferências e em reuniões setoriais com instituições e especialistas, para embasar a proposição de ações e propostas para o futuro. Após essa etapa, o quinto produto é composto basicamente pela Conferência Estadual, na qual deve-se ter o referendo da sociedade com a validação e hierarquização das ações propostas. O sexto produto é a Proposta Preliminar do PESB, com a consolidação do panorama do saneamento básico do Estado e o estabelecimento de mecanismos para monitoramento e seu controle. Agora que já apresentei o conteúdo dos 6 produtos principais, é importante que vocês saibam que cada um deles é subdividido e que no final teremos 58 volumes e 262 tomos, porque os produtos são elaborados para cada um dos territórios,
considerando os 4 eixos e os temas transversais ao saneamento. Em cada etapa é entregue também um banco de dados que vai sendo consolidado à medida que os documentos vão sendo elaborados. Além disso, há ainda materiais adicionais como os documentos base, aos quais espero que todos tenham tido acesso antes das pré-conferências, pois são a síntese do diagnóstico de cada território, de forma a subsidiar as discussões que serão realizadas nessa etapa. Assim, lembro que estamos no produto 3 e que este é o momento ideal para enviar a sua contribuição e participar das discussões. Agora eu vou falar brevemente sobre as principais atividades que envolvem a elaboração dos produtos e como eles serão organizados. O diagnóstico preliminar é baseado na produção conceitual recente e estudos disponíveis em temas afetos ao saneamento. E as principais atividades para a sua elaboração são reuniões de alinhamento, coleta, compilação e análise de dados e informações, identificação de planos, projetos e estudos pertinentes, identificação dos responsáveis pela prestação dos serviços, identificação das condições institucionais, apresentação dos aspectos intervenientes com o saneamento, identificação e caracterização dos índices de acesso aos serviços de saneamento, projeção demográfica, estudo preliminar de demandas e, por fim, identificação e proposição preliminar de indicadores. Para todos os eixos, este produto é dividido em aspectos institucionais, operacionais, ambientais e econômico e financeiros. Nos aspectos institucionais, são abordadas questões relacionadas à prestação dos serviços, regulação e fiscalização e instrumentos de gestão. Para os operacionais, são apresentadas as etapas que envolvem cada eixo, conforme suas particularidades. Já para os aspectos ambientais, temos, por exemplo, as informações relacionadas às outorgas, licenciamentos, padrões estabelecidos para o lançamento de efluentes, no caso de esgotamento sanitário, regularização ambiental de empreendimentos de destinação final de resíduos sólidos e monitoramento hidrológico e avaliação de processos erosivos, para drenagem urbana e manejo das águas pluviais. E, para os aspectos econômico-financeiros, são apresentados investimentos realizados atualmente e feitas análises preliminares de sustentabilidade econômica. Destaco que todos esses aspectos específicos de cada eixo devem ser analisados em conjunto com as informações referentes aos temas transversais ao saneamento, sendo todo esse panorama apresentado nos 5 vídeos e nos produtos completos disponibilizados para cada um dos territórios. E esse conhecimento prévio é importante para subsidiar as discussões das 7 pré-conferências que têm um enfoque em uma construção participativa. As principais atividades que compõem o produto das pré-conferências são a divulgação, feita por boletins informativos, rede e mídias virtuais, além de links e sites institucionais. Há ainda ferramentas para consultas não presenciais, disponíveis também no site da SEMAT. Além disso, foi disponibilizado um documento base com a síntese do diagnóstico preliminar de cada território. E durante a realização dos eventos, teremos apresentações técnicas, dinâmicas em grupo, discussões e plenárias. Por fim, no último dia serão eleitos delegados, que representarão a população de cada território durante a conferência estadual. Lembro que todas as atividades que acontecerão nas conferências serão documentadas e disponibilizadas. O produto 4 é constituído pela consolidação dos diagnósticos preliminares, sendo incluídas as contribuições das pré-conferências e as informações provenientes das reuniões setoriais com instituições e especialistas. Nessa etapa, são elaborados prognósticos com a caracterização do déficit de saneamento, definição de metas e cenários de tendência, estimativas de demandas futuras para os serviços de saneamento básico, levando-se em conta o cumprimento das metas e a proposição de programas e ações durante o período de 2022 a 2041. E o produto 5 refere-se à Conferência Estadual Unindo Minas pelo Saneamento, que será realizada em Belo Horizonte, terá a participação da população em geral e dos principais agentes envolvidos com a temática do saneamento no estado. Assim, tem-se o referendo da sociedade por meio da inclusão das contribuições realizadas na conferência estadual. Destaca-se que o controle social durante todo o processo é um requisito essencial para a transparência e legitimidade do PESB. Como resultado final, serão estabelecidos mecanismos de monitoramento e avaliação periódicos durante o horizonte de planejamento do plano, envolvendo cenários, metas, indicadores, macrodiretrizes, estratégias e programas que nortearão a política de saneamento básico de Minas Gerais. Este foi o primeiro vídeo com a contextualização geral do PESB, seus princípios norteadores, objetivos e principais etapas. Os vídeos apresentando a caracterização geral e o diagnóstico preliminar de cada território do saneamento, bem como os produtos elaborados até o momento, estão disponíveis no site da SEMAD. E através deste e de outros canais de comunicação, você pode contribuir com a elaboração do plano. Participe!
Sua contribuição é de extrema importância. Obrigada pela atenção.